Olá, galera. Hoje eu irei narrar a história que eu escrevi bem diferente, de uma forma totalmente inusitada. Eu irei contar a minha história, mas hoje eu irei ler ela. Começando assim, a história de um menino que morava em uma zona de guerra, mas em um paraíso. A casa dele era um paraíso. Quando ele saía para o lado de fora da casa, era uma zona de guerra. E assim começa a história. Falando com Deus e não sabia. Isto era o que ele fazia. Ele falava com Deus e não sabia. Falando com Deus sem saber, e era assim, um menino comum, simples, que gostava de brincar e de saborear o doce que sua mãe fazia, o doce de jerimum. E ele subia para os altos dos montes para ver as casas lá de cima, e que amava toda a vida e os pássaros e os insetos. E ele ficava horas observando-os o bem de perto. E ele observava as ondas das águas e as comparava com as ondas dos ventos e das serras, e ele gostava de tudo, menos das intrigas. E assim dizia a ele também as formigas: nós também não. E não gostamos de difamar a ninguém, e também das brigas e das guerras. Coisa feia que ele, sendo criança, já ouvia falar. Então, na sua cabeça tudo era igual: briga, guerras, intrigas ou difamar. E ele morava em um paraíso, numa zona de guerra. E na sua inocência, ele saboreava a vida como aquele doce de jerimum. E ele tinha um grande dom, e era altruísta e cheio de fé. E ele falava com os pássaros e com os insetos e com as cigarras e com o vento, e enviava mensagem de paz para quem não tinha, e de alívio para quem estivesse sofrendo, e de vida para quem estivesse morrendo. E todas eram recheadas de amor, e assim ele fazia todos os dias. E ele tinha um exército a seu favor, e tudo era feito com amor, e fervor, e louvor. E assim ele e o seu exército foi acabando com as guerras. E talvez você possa morar em uma zona de guerra. Faça como esse menino, fale com os pássaros, e com os insetos, e com as cigarras, e com o vento, e assim você estará falando com Deus sem saber. Obrigado. Se vocês gostaram da minha história, divulgue-a. Também pode ver o que eu escrevo no meu Facebook ou no meu blog, Contos, Encantos e Encontros.blogspot.com.br. Obrigado.